Olha, talvez tu não saibas o que esperar exatamente deste vídeo, mas sentes que cá dentro existe algo que tu queiras mudar, mas só não sabes como. E se eu te digo isso, é porque já estive do mesmo lado que tu estás agora, com vários planos, uma vontade absurda de fazer diferente, mas sem saber por onde começar. E só para complicar mais a situação, o que para muitos é algo ideal, e eu já vou desmistificar este mito, que é hoje em dia a internet está cheia de soluções milagrosas, jovens a pularem de plano em plano e todos eles que não resultam e pensam que estão a ser produtivos, mas estão a ser enganados o tempo inteiro. Mas antes de mais, eu quero te parabenizar por tu estares aqui, porque tu podias ser como mais outro jovem, está aqui na internet a pular de conteúdo em conteúdo, apenas a distrair a mente, a anestesiar a mente, mas tu escolheste estar presente e só por isso eu já te dou os meus parabéns, porque tu já fazes parte de um grupo pequeno de pessoas e só isso já te coloca muito mais à frente do que muita gente. E se até agora tu não mudaste de vídeo, e se tu já estás com aquele feeling de eu realmente estava a precisar de algo assim, eu precisava de ouvir isso tudo que o Graciano já falou até agora, é que esse vídeo é mesmo para ti. Portanto, relaxa, aconchega-te que nós vamos viajar para dentro de muita coisa que tem acontecido com jovens angolanos e tu vais perceber o porquê de tu estás dentro desta maré e ainda mais importante, como é que tu vais conseguir escapar desta mesma maré. E sim, esse vídeo é exatamente para ti que sentes que tens muito mais para dar, que não estás aqui só para viver em piloto automático e que te questionas todos os dias do que é que podes fazer melhor, como melhorar e perceber que muita gente passa uma vida inteira a viver na mesmice e não sabe como escapar deste padrão. E ainda vives com um feeling que quando olhas para a tua vida, tu te perguntas, será que isso mesmo é para mim? E se tu já te sentiste assim, acredita que eu também e tu hoje vais perceber como é que se começa a sair disso. E o que tu tens de fazer agora mesmo é fecha o TikTok, sai do Instagram e reserva esses próximos minutos apenas para ti. Foca-te apenas neste vídeo e pergunta-te, tu achas que estás a viver ou só estás a sobreviver num ciclo automático que nunca muda? E eu vou te dizer uma verdade que por mais que seja dura, tem mesmo de ser dita. Muita gente vai permanecer no mesmo sítio onde está, por mais que seja ambicioso. E tu possas ser uma pessoa que também está a caminho de ser só mais um. E a verdade tem de ser dita, e eu acabei de dizer uma coisa que por mais que te cause algum desconforto, eu precisei dizer, e se realmente tu te sentes desconfortável por isso, isso já é um bom sinal. Já percebeste que não estás confortável e queres sair deste plano. É engraçado, é muito engraçado que nós vivemos na era da informação, mas somos a geração mais perdida de sempre. Nós somos bombardeados diariamente com vídeos a dizer como fazer 100 euros por dia utilizando técnica X, como é que tu consegues ser milionário em X dias, motivação de 15 segundos com música de fundo, negócios milionários que ninguém entende. E sabes o que é que isso está a fazer contigo? Isso está apenas a anestesiar. Tu tens aquela falsa sensação de que estás a conquistar algo, mas tu reparaste, tu procrastinas sempre, nunca consegues cumprir o teu plano, mesmo que tu traces tudo, tu nunca consegues cumprir à risca tudo aquilo que tu te predispões a fazer. Porquê? Porque tu estás preso num ciclo dopaminérgico e tu estás com os níveis de dopamina todos alterados, o que faz com que tu te sintas realizado mesmo ainda sem ter realizado. Sim, isso acontece com as pessoas porque tu estás a pensar que ao veres os vídeos estás a ser produtivo, tu não estás a ser produtivo. Aquilo é uma falsa sensação que tu só estás a colocar dinheiro no bolso daquela pessoa na qual tu estás a ver o vídeo. Eu não quero que tu vejas o meu vídeo e tenhas essa mesma sensação. Diferente dos outros vídeos, eu vou mostrar como é que tu consegues utilizar este mesmo vídeo e tomares ação para que realmente consigas dar um rumo diferente àquilo que tu pretendes fazer. E enquanto tu estás distraído, e eu vou te dizer mais uma outra verdade que vai te incomodar, mas a realidade tem de ser dita para que tu acordes de uma vez por todas. Enquanto tu estás aí a dar scroll incansavelmente em conteúdos motivacionais, essas mesmas pessoas que estão a fazer conteúdo estão a progredir, estão a crescer e tu só estás a dar scroll à tua própria estagnação. E fora da internet ainda existe algo pior, algo que as pessoas não conseguem notar porque é algo aceito pela sociedade, que é o alcoolismo, que é o consumo excessivo de álcool, mas muita gente olha para isso como uma brincadeira, mas isso também é um dos grandes problemas dessa juventude e não sou só eu que falo, isso está comprovado. A OMS relata que em Angola o
consumo de álcool é realmente gritante e muito relevante. Só para vocês perceberem, o principal causador disso tudo é a falta de ocupação. Dados de 2021 dizem que cerca de 875 mil jovens em idades compreendidas entre 15 a 24 anos não estudavam e nem trabalhavam. E isso realmente é bastante preocupante. E vocês podem até pensar, Graciano, isso são dados muito antigos, isso é de 2021, nós já estamos em 2025, mas eu consigo vos trazer ainda dados de 2024, em que mais de metade dos jovens, nesta mesma idade compreendida entre os 15 aos 24 anos, a taxa de desemprego juvenil corresponde a 63,5%, o que é um absurdo, enquanto que fazendo uma comparação com um país aqui africano, que é Moçambique, em Moçambique a taxa de desemprego juvenil em 2024 correspondia a 40%. Só para vocês terem uma noção da quantidade de jovens que encontram-se sem fazer nada, e isso é um perigo, e vocês já vão perceber o quão perigoso isso pode ser e já tem vindo a ser. E para muitos de vocês que estão a ver isso, é para vocês perceberem que tem muita gente neste mesmo barco, é muita gente que está em casa sem poder fazer nada, e muitas das vezes quando nós esperamos que as coisas aconteçam, nós estamos a dar o nosso destino às mãos da vida. A vida reserva aquilo que lhe for conveniente para nós, e claramente que como o universo corresponde àquilo que nós colocamos dentro dele, se tu não estás a fazer nada, não esperes que o universo te entregue tudo. Portanto, tu precisas de tomar ação a realmente conseguires encontrar aquilo que vai de acordo à vida ideal que tu queres realmente criar, porque sem tu meteres a mão, acredita, as coisas não virão até ti, tu não vais atrair, tu atrás trabalhando e criando o teu próprio futuro. Já dizia um velho ditado popular que é: mente desocupada é oficina do diabo. E na falta de oportunidades, o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos esperar por elas. Nós simplesmente pegamos e criamos as nossas próprias oportunidades. Porque nós pegarmos e procuramos um culpado ou tentamos culpabilizar o sistema, isso é apenas o mapa que vai nos mostrar qual é o caminho do fracasso, porque se vocês perceberem, a maior parte das pessoas tem muita força para reclamar, mas quantas destas pessoas realmente fazem coisas para dar um rumo diferente? Se o sistema é tão mau assim, por que existem pessoas a ganhar? Por que não és tu também que consegues ganhar? Já te perguntaste isso? Por que outros conseguem ganhar e outros também não estão a ganhar? Sempre, desde sempre, eu fui um miúdo muito sonhador. As pessoas questionavam-se da minha ousadia de eu ter criado o meu primeiro canal de YouTube em 2016. Muita gente não percebia, mas eu realmente vi uma esperança no YouTube. Eu já estava a ver que a minha idade estava a se aproximar, ter que tomar uma decisão profissional. Eu vi no YouTube uma esperança. Eu sabia que aquilo seria um investimento que no longo prazo iria dar muito retorno positivo. E foi o que aconteceu. Em 2016, quando eu comecei o meu primeiro canal de YouTube, era só eu e mil medos. Sem câmera profissional, sem microfone, sem uma luz profissional. Era apenas eu com o pensamento de que realmente poderia ser muito mais do que aquilo que as pessoas dizem, fazem ou seguem. E quando tentei, chamaram-me louco. Pessoas que eu achava que eram minhas amigas, que constantemente pegavam, faziam captura de ecrã dos meus vídeos e mandavam para chats a gozar. Pessoas que estavam apenas à espera do meu próximo erro para poder gozar comigo. Mas o que é que eu fiz? Decidi silenciar estas mesmas pessoas, dar sequência à minha trajetória, porque eu já sabia que tu vais começar a falhar e vão olhar para ti como um louco. E quando as coisas começarem a dar certo, as pessoas vão mudar rapidamente, mas é mesmo rapidamente, do dia para a noite, o chip, e vão parecer que sempre estiveram lá do lado a ajudar, enquanto que não. Hoje em dia, são estas mesmas pessoas que mandam mensagem: Graciano, podes partilhar um vídeo meu? Graciano, podes partilhar essa minha música? Graciano, podes partilhar este meu negócio? Isso apenas acontece porque eu decidi prosseguir com a minha visão e hoje o meu processo, a minha trajetória. Por isso é que eu deixo os meus vídeos todos disponíveis, desde o primeiro vídeo até hoje. Eu deixo tudo datado porque é para vocês entenderem que eu sou apenas um jovem comum, como todos vocês que começaram a gravar com a câmera do telemóvel e as coisas não acontecem logo de forma muito profissional a primeira vez. Tu vais escalando, tu começas amador e vais te profissionalizando. Tu não começas logo profissional. Eu vi no YouTube uma esperança. Eu já sabia que o facto de começar a gravar vídeos seria um investimento a longo prazo. Em 2016, quando eu comecei a fazer os meus vídeos para o YouTube, era apenas eu e milhares de medos. Não tinha câmera profissional, não tinha essa luz bela que está aqui a fazer esse trabalho lindo de não ter mais qualidade no vídeo. Não tinha microfone, não tinha nada, era apenas eu e os meus medos. E o que é que as pessoas que mais teriam de me apoiar naquela altura, que eram os meus amigos, o que é que eles faziam?
muitos deles tentavam humilhar-me, tentavam mandar-me para baixo, amigos nesse caso, tentavam me mandar para baixo, e eu percebi logo que faz parte do processo. Quando nós tentamos começar algo novo, é normal que aquelas pessoas que estejam próximas tentem de alguma forma sabotar o nosso processo, mas o facto de eu prosseguir é a explicação. Tudo isso, a forma como eu falo hoje, a forma como os meus vídeos são entregues, a qualidade que o mesmo entrega, isso tudo é a resposta do processo, do facto de eu não ter deixado com que aquelas críticas me mandassem para baixo. Eu prossegui e realmente consegui vencer. Isso para mim já é uma vitória. O facto de eu ter conseguido evoluir é uma vitória e é notório, e vocês todos conseguiram comprovar isso. Para aqueles que já me acompanham há mais tempo, e se tu caíste desse vídeo de paraquedas, estás também a fazer parte do mesmo processo que me vai levar para um local maior ainda, ok? É ainda mais prazeroso perceber que existe uma pessoa que não te conhece, mas mesmo assim acredita em ti, e vocês fizeram parte desse mesmo processo. E eu ainda tenho mais certezas ainda de que isso foi um investimento bem feito, porque até mesmo grandes empresários que têm muito sucesso fora da internet procuram exposição mediática dentro de plataformas como YouTube, Instagram e TikTok, para que com esta mesma exposição mediática consigam construir uma audiência, criam conexão emocional com as pessoas e a sua marca, e que depois esta mesma conexão emocional claramente que é convertida em vendas, e isso dispara os seus números. Ou seja, mesmo aqueles que supostamente não necessitam da exposição mediática estão-se a expor às redes sociais, e isso logo já é um indicativo de que quem não está nesse espaço literalmente não existe. E quem demorar a entender isto vai perceber que andou este tempo todo a remar contra a maré. E por eu ter começado tão cedo, por vezes até faço uma piada e digo que a forma como eu entrei no YouTube em 2016 é exatamente como aqueles rapazes que investiram em Bitcoin em 2011 investiram. Graças à minha ousadia, hoje tenho uma marca pessoal bem definida, tenho uma audiência sólida que me acompanha durante muito tempo, e claramente que o que eu fiz não é nada do outro mundo, e vocês também conseguem muito bem fazer isso. E a única diferença do meu eu de há 8 anos atrás, que começou o seu canal no YouTube, e a tua que estás a me assistir até hoje, e que me assistes e que também se calhar começaste a assistir este ano, a única diferença é que há 8 anos atrás eu tomei uma decisão e simplesmente foi isso que me colocou numa posição totalmente diferente da que eu estava ontem, apenas por começar. E que é o que te falta para aquilo que tu queres fazer na tua vida. Ninguém começa de forma perfeita. Tu vais te aperfeiçoando com o tempo durante a tua trajetória. Ninguém começa já no ponto zero. Tu já reparaste como estamos todos a correr, mas parece que estamos a correr no meio do vazio para lugar nenhum? Tu já reparaste que estamos todos cheios de conteúdo, mas vazios por dentro? Tu já reparaste que tanto consumimos, mas nem sequer 1% ou 2%, até tu a ser muito generoso, não conseguimos reter as coisas que nós consumimos? Estamos bastante conectados com o mundo, mas por outra, desligados de nós mesmos. Temos 1000 aplicações nos telemóveis, 1000 memes para nos fartarmos de rir, mas temos zero direção. E pior, ainda achamos que isso é normal. É como estarmos dentro de um ginásio e toda a gente estar a falar de como ficar forte, mas ninguém é forte de facto. Infelizmente, essa é a internet que nós consumimos hoje em dia. E dentro desta internet nós também conseguimos encontrar 3 grupos de jovens. Em primeiro lugar, temos os jovens que só consomem, passam a vida apenas a scrollar conteúdo e a fingir que estão a ser produtivos quando não. Em segundo lugar, temos os jovens que realmente param para pensar, e tu estás aqui. E em terceiro lugar, os que param para pensar, agem com método e visão, e esses sim fazem parte de 1% da geração angolana. Mas é o que eu estava a dizer, mas em outras palavras, só saber o problema literalmente não chega. A mesma coisa acontece quando tu pretendes começar algo. Que era o meu exemplo. Se eu há 8 anos atrás não tivesse dado o passo de começar o meu canal de YouTube, eu não teria esta audiência, não teria esta voz que eu tenho hoje. Graças ao facto de eu ter dado um passo, eu consegui realmente conquistar a minha audiência. Isso também acontece contigo. Tu tens muitos sonhos, mas se tu não des o passo e esperas que aquilo chegue até a ti, tu não vais conseguir abrir aquele negócio, porque tu não estás disposto a dar o passo. E tudo isso eu disse-te porque a ação é crucial, e já no próximo vídeo eu literalmente vou te mostrar o mapa de fuga e como é que tu podes realmente sair dessa espiral de estar constantemente apenas a pensar e não tomares ação de nada que tu colocas na tua cabeça. Vais perceber que sim, é possível
fazer as coisas acontecerem. E para que tu não percas o próximo vídeo, eu aqui no primeiro comentário afixado e também na descrição deixei um link que vai te levar a um canal ou um grupo gratuito no WhatsApp que tu vais ter acesso ao link do vídeo assim que aquilo estiver fora. Ou seja, para tu não perderes o próximo vídeo, tenha certeza que estás dentro deste canal. Entra já para que tu não percas o próximo vídeo, porque é lá onde eu vou te explicar tudo de forma detalhada para que tu possas realmente dar um novo rumo àquilo que tu pretendes já no digital. E tu vais perceber que tu não estás sozinho quando tu entras no grupo, e quando eu digo tu, eu falo apenas para aqueles que realmente querem dar um rumo diferente às suas vidas. É lógico que muita gente vai ignorar esse vídeo, vai passar para o próximo e fingir que está tudo bem e continuar a ignorar os seus problemas, mas eu não estou a falar com essas pessoas, eu estou a falar diretamente contigo, que tu desde o princípio do vídeo sentiste logo que este vídeo, no caso, é para ti e que tu realmente vais ver até o fim e parar de uma vez por todas de procrastinar, realmente dar ação, dar o primeiro passo para mudar esse quadro que se repete por longos e longos anos. Entra neste link e tu vais ver que não te vais arrepender, e se tu decidires caminhar comigo hoje, tu vais perceber que o próximo vídeo de facto pode ser a virada de chave da tua vida no digital. E entra rápido, porque eu sei que este grupo tem um limite de pessoas, portanto garanta a tua vaga e nos vemos no próximo vídeo e espero que tu gostes. E partilha este vídeo também para outros amigos teus que sabes que podem ter interesse neste conteúdo ou em conteúdos do género, e vamos todos crescer e progredir, porque o caminho é para frente e se nós não demos rumo, nós ficamos para trás. Então, estamos juntos. Força!